Olá! Hoje a gente vai fazer um mergulho e vamos combinar em águas bem profundas e até meio estranhas. A gente vai encarar um dos capítulos assim mais famosos e controversos da Bíblia, Levítico 20. Famoso mesmo. É basicamente um código penal da Idade do Bronze, sabe? Com leis que vão do bizarro ao brutal. E a nossa missão aqui, usando como guias duas bíblias de estudo ótimas, a Holman e a Nova Almeida Atualizada, é tentar entender qual era a lógica por trás disso tudo. Esse é o grande desafio, né? Porque à primeira vista parece só uma lista meio aleatória de não farás com punições terríveis. Exato. Mas se a gente olha mais de perto, tem uma arquitetura ali, um projeto de sociedade sendo construído. Cada lei, por mais esquisita que pareça pra gente hoje, é um tijolo nessa construção de uma identidade muito específica. Certo. Então vamos pegar os primeiros tijolos. O capítulo não perde tempo, né? Já começa com um dos crimes mais pesados que dá para imaginar: o sacrifício de filhos ao deus Moloque. Sim, uma prática que, pelos registros históricos e arqueológicos, realmente acontecia em algumas culturas vizinhas de Israel. Sério? Sim, era visto como o ápice da devoção, sabe? O sacrifício supremo a uma divindade. Já para o texto de Levítico, é a traição suprema, E a punição é? igualmente extrema, morte por apedrejamento. Mas o detalhe que me chama a atenção é quem deveria executar. O texto diz que o povo da terra o apedrejará. Não é um executor oficial, é todo mundo. Por que essa responsabilidade coletiva? O que é fascinante aqui é exatamente isso. O texto transforma um crime que é individual num problema da comunidade toda. Aham. E ele vai além. Ele diz que se a comunidade fingir que não viu, se fechar os olhos, né, e não punir o culpado, o próprio Deus vai intervir. E a ira divina não seria só contra o indivíduo, mas contra a família inteira dele e todos que se contaminaram com aquilo. Nossa, então a omissão vira cumplicidade. Não punir o ato era, de certa forma, endossar. Exatamente. Isso coloca uma pressão gigantesca na comunidade. Uma pressão enorme. A lógica é que um ato desses contamina a terra, quebra o pacto com a divindade que protege o povo. Se a comunidade não age para purificar a terra, ela se torna cúmplice na contaminação e corre o risco de ser expulsa dessa terra. A sobrevivência do grupo dependia da vigilância de um sobre o outro. E logo em seguida, com a mesmíssima seriedade, vem a proibição de consultar médiuns e adivinhos. A punição: ser eliminado do meio do seu povo. Parece que o texto está colocando as duas coisas no mesmo nível. Buscar orientação em outros deuses ou em espíritos é tão grave quanto sacrificar uma criança. Porque os dois tocam no mesmo ponto nevrálgico. Lealdade. Onde você busca poder? Segurança. Orientação. Certo. É no Deus da aliança ou em fontes alternativas? Para o sistema de Levítico, não tem meio termo. O culto a Moloque é uma traição explícita. A consulta a espíritos é uma traição implícita. É buscar um atalho, sabe? Uma fonte de conhecimento que não é a divinamente aprovada. Esses dois primeiros crimes estabelecem a base de todo o resto. A fidelidade exclusiva é inegociável. Entendi. A lealdade como o pilar de tudo. E esse pilar parece sustentar não só a relação com Deus, mas a própria estrutura social, porque o capítulo muda de foco, né? E vai para a família. E a primeira lei aqui é de arrepiar: amaldiçoar o pai ou a mãe. Punição: morte. Sim, e o texto ainda adiciona uma frase muito reveladora. Seu sangue cairá sobre ele. Ou, como Aná traduz, a pessoa será responsável pela própria morte. O que isso quer dizer? É como se a ordem natural das coisas estivesse sendo violada de um jeito tão grave que a morte é a consequência. Inevitável. Quase como tocar um fio de alta tensão. Ok, eu entendo a lógica da estabilidade social, a família como o alicerce de tudo. Mas, para nossa sensibilidade moderna, isso soa absolutamente brutal. Sim, sem dúvida. Uma ofensa verbal, por mais grave que fosse, colocava alguém no mesmo patamar de quem sacrifica um filho.
Não tinha espaço para arrependimento, para uma retratação. Era uma lei de tolerância zero. Era uma lei de tolerância zero porque, na visão de mundo deles, o que estava em jogo era a mesma coisa: a quebra da ordem. A ordem. Pensa bem, numa sociedade tribal, patriarcal, sem um Estado central forte, a família era o Estado, era a economia, era a previdência social. Entendi. A autoridade dos pais garantia a transmissão de propriedade, a estabilidade das alianças, a coesão do clã. Amaldiçoar os pais não era só um desrespeito pessoal, era um ato de sedição. Sedição. Forte isso. Era como tentar derrubar o governo. Ameaçava toda a estrutura de dentro para fora. Uau! A família como o microcosmo da nação. Se a autoridade desmorona em casa, o resto todo desaba. E o texto parece obcecado em proteger esse alicerce, porque a maior parte do capítulo é uma lista detalhadíssima de regras sexuais. O que estava tão em risco nessas relações para merecer tanta atenção? A pureza das linhagens e a clareza das fronteiras sociais. O adultério, por exemplo, punido com a morte para o homem e a mulher. Não era só uma questão de infidelidade emocional, era um crime contra a propriedade e a herança, porque introduzia incerteza na linhagem paterna, que era a base de tudo. E a partir daí, a lista se aprofunda em relações que confundem as fronteiras da família. A lista é enorme, mas vamos pegar um caso que chama atenção pela especificidade. O homem que se casa com uma mulher e também com a mãe dela. Sim. A punição aqui é diferente. Não é apedrejamento. O texto diz que os 3 devem ser queimados vivos. Por que mudar o método de execução para algo tão purificador e destrutivo como o fogo? Essa é uma ótima observação. O fogo, em muitos contextos do Antigo Testamento, simboliza uma purificação radical, uma erradicação completa. Certo. O uso do fogo aqui sugere que essa união específica era vista não apenas como um crime, mas como uma contaminação, uma perversidade tão profunda que a própria mancha precisava ser queimada da comunidade. É uma violação de ordem num nível diferente, que embaralha as gerações de um jeito considerado monstruoso. Então há uma hierarquia de transgressões. Algumas são crimes que exigem a eliminação do criminoso, outras são contaminações que exigem a purificação pelo fogo. Exatamente. E a lista continua, né? Proibindo relações entre parentes próximos com animais. O princípio que une tudo parece ser a manutenção de distinções claras. Homem e mulher, humano e animal, parente próximo e distante, israelita e estrangeiro. O caos relacional era visto como um reflexo do caos cósmico, algo a ser evitado a todo custo. Certo. Mas apesar dessa severidade toda, nem tudo resultava em execução. Isso me parecia um ponto crucial. O texto fala de um homem que se relaciona com a esposa do tio ou com a esposa do irmão. E a punição é que eles morrerão sem filhos. Isso é muito diferente de uma execução pública. Sim, e aqui a gente entra num campo fascinante de interpretação. As notas de estudo das nossas fontes ajudam a desvendar isso. O que significa morrer sem filhos? A primeira opção é uma maldição divina que causa esterilidade biológica. Mas tem outra possibilidade, talvez mais provável. Que seria? Uma morte dinástica, uma consequência social e legal. Numa cultura onde a linhagem, o nome, a herança eram a forma de imortalidade de alguém, não ter um herdeiro legítimo era o fim da sua linha. Qualquer filho nascido dessa união proibida não seria reconhecido legalmente, não teria direito à herança, ao nome da família. Na prática, para a história daquele clã, seria como se ele nunca tivesse existido. É uma morte social. Espera um pouco. Isso me leva a outra punição que aparece no texto. Ser eliminado ou extirpado do povo. Eu sempre imaginei isso como um jeito poético de dizer pena de morte. E pode ser. Mas talvez não seja só isso. Quando o texto fala em ser eliminado,
não está falando necessariamente de uma execução. Pode ser algo que, para eles, talvez fosse pior. Ser apagado socialmente, virar um ninguém. Exatamente. É a morte da sua identidade. Num mundo onde a tribo é tudo, ser expulso era uma sentença de morte em câmera lenta. Nossa. Você perdia proteção, herança, acesso aos rituais religiosos. Perdia seu pertencimento. O texto opera com duas moedas, a vida física e a vida social. Em alguns casos, ele tira as duas. Em outros, como na excomunhão ou na falta de herdeiros, ele tira a vida social, o que para aquela mentalidade era um destino terrível. Deixar de pertencer era deixar de existir de uma forma muito, muito real. Uau! Isso muda completamente a leitura do texto. Não é só sobre vida e morte, mas sobre pertencer e ser excluído. Então temos crimes contra a lealdade a Deus, crimes contra a ordem da família e punições que vão da morte física à morte social ou dinástica. Qual é a grande ideia? O princípio que amarra tudo isso? O texto parece dar a resposta no finalzinho. Sim, ele deixa bem claro. O povo é instruído a não seguir os costumes das nações que viviam na terra antes deles. E a justificativa é poderosa. Porque fizeram todas essas coisas, eu os abominei. E a consequência foi que a terra os vomitou. A terra os vomitou. A imagem é visceral. A própria criação, a terra, reage com repulsa a essas práticas. A terra tem um sistema imunológico moral, por assim dizer. E aí que a gente chega no conceito-chave que ilumina todo o capítulo. Santidade. O texto culmina com a grande declaração de propósito. Sereis para mim santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e separei-vos dos outros povos para serdes meus. Então, espera. O princípio de tudo não é seja uma boa pessoa num sentido genérico, mas seja um povo diferente. A moralidade aqui é, na verdade, uma ferramenta para criar uma identidade de grupo. Precisamente. A palavra hebraica para santo, kadosh, significa fundamentalmente separado, distinto, posto à parte para um propósito. Separado. Todas essas leis que a gente analisou, desde não adorar outros deuses, até as regras de com quem se pode ou não casar, e até as leis sobre animais puros e impuros mencionadas no fim, elas funcionam como marcadores de fronteira. Elas criam uma identidade única para Israel, separando culturalmente, religiosamente e eticamente dos seus vizinhos. Então as transgressões são punidas com essa severidade toda não apenas por serem más em si, mas porque elas borram essas fronteiras. Cada violação era uma rachadura no muro que os separava e, na visão deles, os protegia. Era um ato de assimilação cultural, uma traição ao projeto de ser um povo santo ou separado. Exatamente. A santidade era a vocação nacional. E a lei era o manual de instruções para viver essa vocação. Violar a lei não era só quebrar uma regra. Era sabotar a própria razão de existir do povo. Era arriscar ser vomitado pela terra, assim como as outras nações foram. A sobrevivência e a identidade estavam totalmente entrelaçadas. Resumindo nosso mergulho, então, Levítico 20 não é só uma lista de regras. É um projeto de identidade nacional. Um sistema onde a lealdade a Deus, a estabilidade da família e a identidade separada da comunidade estão amarradas de um jeito inseparável. E as punições severas, que vão da morte física à social, existem porque as transgressões eram vistas como ameaças existenciais a esse projeto, capazes de contaminar a comunidade e anular seu propósito. Uma síntese perfeita, e isso nos deixa com um pensamento para reflexão. O princípio central que o capítulo revela é esse mandamento de fazer diferença entre o puro e o impuro, de criar distinções. Certo. A ideia de separação é a espinha dorsal de todo esse código. E a questão que fica é, toda a sociedade, antiga ou moderna, traça linhas. Linhas que definem quem está dentro e quem está fora, o que é aceitável e o que não é. Vale a pena a gente se perguntar, quais são as linhas que a nossa sociedade traça hoje e qual é o propósito delas? O que estamos tentando proteger ou construir com as nossas próprias regras, as visíveis e as invisíveis?